Hoje vamos mostrar a você uma história de superação que mostra como, independente do problema, podemos enfrentá-lo e alcançar nossos objetivos. A história de Marcelo Meneghini. Talvez muitos se perguntam se milagres acontecem. Marcelo pode ser o exemplo que você precisa para começar a acreditar. Acho que a palavra que a gente deve usar é prevenção, né? Eu acho que a prevenção do uso de qualquer substância que venha levar a ficar na dependência, né? E eu sempre falo assim, usando as minhas filhas, né? Começando pela minha família, que eles não precisam reconstruir nada. E uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, eu acho que o vício não é só o álcool, a droga, tem a mentira, tem o jogo, tem muitas coisas que envolvem isso, que te prende. Eu acho que a melhor coisa é se manter com outro foco. Hoje, principalmente os adolescentes e jovens, tem tanta coisa boa para fazer que a gente não teve oportunidade. Tem as redes sociais que tem muita coisa boa, tem as universidades que tem aos montes aí, colégios bons, né? E a substância química ou álcool nos leva só a regredir, não leva-nos a avançar. E quem não puder, quem tiver a oportunidade de falar, tá, que realmente o que vai fazer com que as pessoas saiam da droga é o testemunho das pessoas que realmente usaram e não usam mais. Que a gente pode falar que isso só traz atraso para a vida, nos faz perder até, além de perder trabalho, perder família, nos faz perder a vontade de viver, porque tu fica preso naquela realidade que é uma mentira. Uma bela paisagem, um local que transmite paz, natureza, casa de oração, tudo organizado e muito limpo. Vendo esse local, é difícil acreditar que as pessoas que vivem aqui já moraram na rua e a maioria foi usuário de álcool, cocaína ou até mesmo crack. Este quarto, por exemplo, é de um jovem que vivia na rua e foi usuário de crack por muitos anos. O que você faz quando vê um morador de rua, sujo, bêbado, drogado, deitado dormindo em uma calçada? Muitos têm medo, repulsa, desviam. Bruno Fernandes tem 54 anos, vive no sítio SOS Vida faz 3 anos. Ele se emociona ao lembrar o que passou nas ruas de Ijuí. Quando morreu a mãe, comecei a não dar demais. Aí me perdi. A gente já tem uma relação assim de 10 anos, porque ele também já estava na rua esse tempo, né? Então a gente cuidava dele, levava lanche, comida. E aquele caso que eu te falei, ele não tinha um lugar para trazer ele. E tinha uma senhora que tinha a curatela dele. Mas o que ela fazia? Ela deixava ele na rua, bebia, ficava pela rua, não conseguia segurar ele, porque também não era esse o que ela queria, né? Ela tinha outras... a relação com ele era outra. Cuida para receber alguma coisa, então deixa ele à vontade. E o Bruno, eu tenho certeza, se ele não estivesse aqui com nós, ele já não estaria mais aqui. Porque ele estava numa situação bem complicada. Ele já dormia no chão, no frio, passava a maioria do tempo jogado na rua. As pessoas são muito maldosas, né? Então elas entendem que vendo a pessoa beber e dar risada, ele está se sentindo feliz, mas ele não estava feliz. Uma pessoa não pode ficar feliz bebendo e chorando. Ele não dava, ele chorava. Então o Bruno foi um dos que a gente trouxe para cá, porque sabia que a vida dele ia ser diferente aqui. Porque uma pessoa que não tem ninguém, tu está à mercê da sociedade, uma sociedade que, em vez de ajudar, oferece bebida. E ali tinha um pessoal que dava até álcool de poço e gasolina para ele tomar. E tão ruim que era, vestiam ele de chapolim colorado, davam um cigarro, né? Então,
essa maldade que as pessoas têm, eles não ajudam dessa forma, eles ajudam de uma forma diferente. E daí também... Bruno ficou sozinho no mundo muito jovem. Com apenas 16 anos, já não tinha pai, irmã e nem mãe. O consolo daquele que se viu sozinho foi o álcool. Na verdade, o que a gente conversa com ele foi depois que ele perdeu a mãe, que ele foi pra rua, né? Que daí não tinha mais ninguém que... E tem muita gente que conhece o Bruno, que estudou com ele, o pessoal vem aqui, se alegra dele estar aqui também, que nem eu falei do Sérgio. E é uma diferença hoje que eu vejo no Bruno. Ele entendeu que a vida dele está muito melhor do que estava. A gente conhece ele, e, por exemplo, eu conheço ele há 10 anos, então a gente tem certeza disso. Tanto é que a própria promotoria pública de Juí pediu para nós acolher, porque o Bruno chegava lá na promotoria todo arrebentado, sujo, sem tomar banho vários dias, e eles tentaram com outras pessoas para acolher, mas não conseguem, porque as pessoas não têm esse... como é que eu vou te dizer? Não é essa a vontade que eles têm de tratar realmente como família, como acolhido, tentar fazer com que a pessoa mude. E aqui o Bruno entendeu isso, né? Está aí nos ajudando, com a enxadinha dele capinando, cuidando aí do Sérgio. Um dos objetivos do jornalismo é contar boas histórias, bons exemplos. E nós conhecemos o Marcelo Meneghini em uma reunião que falava sobre o combate às drogas, né, à drogadição, principalmente no município de Juí. É uma realidade de todo o Brasil, do estado, mas também do município de Juí. Então, nós viemos conhecer o sítio de acolhimento SOS Vida e Juí. Marcelo, primeiramente então, muito obrigada por nos receber no sítio, né? E para início de conversa, eu gostaria que tu contasse para nós, tu que trabalha então com morador de rua há 10 anos, né? É uma história que já vem de um bom tempo. Como que tudo isso começou? Sendo que às vezes as pessoas passam por um morador de rua, né, principalmente em grandes centros, e as pessoas desviam, as pessoas fogem, têm medo, né? E tu não, tu foi acolher essas pessoas. Como que essa história começou? Foi num dos dias mais frios do inverno, há 10 anos atrás, era muito frio. Eu estava deitado na cama, era umas 11 horas da noite, muito frio, muito frio. Eu falei para a Rosane, que é minha esposa, eu falei para ela, Rosane, eu vou ter que sair para a rua. Ela disse, mas por quê? Eu digo, mas se realmente eu fui curado, se eu recebi um milagre, né, de Jesus, eu tenho que fazer ajudar, eu tenho que ser um bom samaritano, né. Daí eu liguei para um amigo meu, Everton Teixeira, o nome dele. Eu liguei para ele. Falei, Everton, vamos... O que tu tá fazendo? Ele disse, tô escutando aqui o pastor Piragi na rádio chorando aqui. Eu digo, então vamos chorar na rua. Vamos chorar na rua, vamos sair pra rua, eu te pego aí daqui um pouquinho. E eu tinha 2 térmicas bem grandes. Peguei ele lá e digo, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Vamos lá no 44, que tem água quente para os motoristas de caminhão. E vamos fazer um chá, mas vamos comprar o chá onde? Onde eu não sei, vamos ver. Só que estava aberta a loja de conveniência do 44. Daí a gente comprou o chá lá e naquele dia tinha uma promoção de bolacha com água e sal. E a gente comprou as bolachas, fez o chá ali e a gente saiu na rua, procurando os moradores de rua. E naquela época tinha mais morador de rua que hoje, em Juí. E a gente começou, ia lá, levava o chá, levava o alimento, depois começamos a levar a coberta. E a gente sentiu essa dificuldade, a gente ia lá, falava, queria ajudar, de que forma que a gente podia ajudar. Quando a gente falava, tu quer sair dessa vida? Ele falava, eu quero, então tu me leva. E a gente tinha essa dificuldade de levar para onde? Daí eu criei uns relacionamentos bem interessantes com o pessoal de Palmeiras das Missões, com o pessoal de Santo Ângelo, com pastores dali, que é o pastor Helmut, o pastor Lira de Santo Ângelo, e a gente encaminhava para lá, para as casas deles. Mas isso não estava sendo suficiente, porque era muita gente. Daí a gente começou a procurar um lugar para colocar o sítio. E foi difícil, de 10 anos, faz 3 anos que a gente tem o sítio. E a gente enfrenta muita luta, porque tem muita, eu vou ser bem sério,
As pessoas não conseguem entender aquilo que tu falou. O que a gente vai ganhar com isso? Com o morador de rua? Nada, a gente não vai ganhar com isso. Isso é muito bom porque é aquela velha história, né? Se eu não fizer e se ninguém fizer, essas pessoas vão ficar morrendo na rua. Todo mundo tem o direito de ter uma vida melhor e a gente tem que entender por que as pessoas estão na rua. E muitas vezes a gente não consegue entender, porque ninguém para dar uma ajuda, simplesmente só dar o alimento, só dar a roupa, isso não vai fazer com que as pessoas saiam da rua. E todo mundo tem uma história, né, Marcelo? Todos têm uma história, todos. Por isso que eu deixo bem claro, é um sítio de acolhimento. As pessoas perguntam, mas é uma comunidade terapêutica, é uma fazenda? Não, a gente não trata para drogadição, a gente não trata para o álcool. O que a gente faz? A gente encaminha. As pessoas vêm para cá, o que é o nosso trabalho? É mostrar para eles que eles podem ter uma vida normal. A vida normal nossa é trabalhar, é ter uma família, é ter uma casa, é pagar uma luz, pagar uma água, escovar um dente, sentar na mesa para comer, ter um alimento. É isso que a gente mostra para eles que é uma vida normal. Tu falaste no início da conversa, né, que tu fostes curado. Então acho que fica um questionamento, do que tu fostes curado? Na verdade eu fui dependente químico por 16 anos. Usei cocaína por 16 anos. E esses 10 anos que eu faço esse trabalho, é os 10 anos que eu estou totalmente liberto da droga, do álcool, da prostituição. E com isso eu comecei a fazer esse trabalho. Porque aquele negócio, eu fui curado, eu recebi um milagre, o que eu vou fazer depois do milagre? Se Deus me curou, se eu tenho certeza que foi Deus que me curou, é porque Ele tem um propósito na minha vida, né? Então o comprometimento meu com o Senhor é ajudar. Mostrar para as pessoas que todo mundo tem essa chance, né, de ser liberto, de ter uma vida normal. E é isso que eu faço até hoje. Eu vivo para mostrar que realmente a gente tem uma possibilidade e também não consegue sozinho, se não tiver alguém para ajudar. Tu fizeste algum tratamento, Marcelo, como foi? Nada. Na igreja mesmo, né? Não, na verdade, sim, foi bem impactante o que a gente passou. Eu sou casado, tenho 4 filhos e a minha esposa, com todo esse transtorno que traz a droga, né, que é terrível a droga, ela, além de tu usar droga, as pessoas que estão perto de ti, todo mundo adoece, né? E a Rosane sempre lutou para isso, sabe? Joelho no chão, oração, e a gente sempre clamando ao Senhor e eu gastando fortunas e fortunas com médico, com psiquiatra, e não adiantava. Mais eu gastava, mais eu usava. E daí chegou um tempo que não deu mais para aguentar, né? Daí ela disse, Marcelo, eu não aguento mais e não vai dar mais, vai ter que sair de casa, vai ter que procurar ajuda que eu não estou mais conseguindo. Talvez eu esteja te atrapalhando, ela falou isso. E naquele dia eu saí, fiquei 3 dias fora de casa. Daí o meu irmão veio de Santa Maria, o Jonas. E eu estava no hotel, daí ele falou, o que tu tá fazendo na tua vida, né, Marcelo? Eu disse, agora não tenho mais o que fazer, eu perdi casa, perdi trabalho, perdi esposa, perdi tudo, né? Por causa dessa maldita droga. Ele disse, o que tu quer fazer? E a palavra que eu falei para ele, cara, o que vocês quiserem eu faço. Daí a Rosane foi para a internet, foi falar com o pessoal e achou uma comunidade terapêutica, uma clínica de reabilitação em Lajeado. Daí ela me falou assim, é 2.200 por mês. Eu pensei comigo, deve ser um hotel 5 estrelas, né? Deve ter climatizador, TV a cabo, cama box, piscina, hidromassagem. Vou para lá, vou ficar uns 2, 3 meses, depois volto bem bonito. Mas não pensava em recuperação. Pensava em ir lá passar um tempo e voltar para casa. Quase como férias. Exatamente. Daí nós saímos daqui de Juí quarta-feira de manhã bem cedo para ir para Lajeado. Era muito grande o local lá. E tinha um pórtico. Quando a gente passou naquele pórtico, tinha um anãozinho com um garfo daqueles de pegar palha, sabe? Um anãozinho. E daí era muita gente. E tinha morador de rua, tinha mulher junto. Uma loucura aquilo. Era uma loucura. Horrível. Uma cena assim, horrível. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com meu celular, liguei pro doutor Alencar. E falei, doutor Alencar, por favor, manda um helicóptero me retirar daqui. Mas onde é que tu tá, Marcelo? Eu digo, não sei, a Rosane que me trouxe para esse lugar. Por favor, me tira daqui. E nisso já me tomaram o celular. Já fiquei sem o celular, a Rosane, o pai e o Jonas foram conversar com os donos da clínica. E eu subi uma escada. Nessa escada uma sala que nem a gente tá aqui. Tinha um sofá rasgado, um sofá velho rasgado ali, o cara sentado aqui.
E daí ele foi preencher o formulário. Quando eu fui fazer uma primeira pergunta, ele falou bem assim para mim: só vai falar quando eu mandar. Mas meu coração batia muito forte, muito forte. Acho que dava para escutar aqui em Juí, muito forte. Eu só pensava nas minhas filhas, né? Digo, meu Deus, como é que elas vão me ver nesse lugar aqui? O que eu fui fazer na minha vida? Aí ele preenchendo, daí quando a minha ficha caiu, quando ele fez a seguinte pergunta para mim: quantas vezes tu já passou pelo presídio? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida, né? O que eu fiz da minha vida? E eu só clamava ao Senhor, eu baixinho falava: Jesus, por favor, me tira daqui. Eu pensando. Daí ele fez todas as perguntas, ele disse: agora tu pode falar. E eu falei bem assim para ele: uma coisa eu tenho certeza, não vou ficar aqui. Não vou ficar. Se os meus familiares quiserem que eu fique, eu vou ficar, senão eu vou embora. Ele falou: não, você vai ficar porque aqui é um lugar maravilhoso, tu vai ficar numa jaula com mais 14, vocês vão tomar banho junto, vocês vão tomar chimarrão junto, vocês vão fumar, porque vocês são tudo doido. E eu digo: não, tudo bem, se eles quiserem que eu fique, eu vou ficar, não tem problema. E nisso, deu uma hora isso, daí eu desci as escadas e o Jonas estava lá embaixo, ele me chamou: e aí, Marcelo? Eu digo: Jonas, eu vim para ficar, eu vou ficar, meu comprometimento, não, vamos, entra no carro e vamos embora. Daí quando eu passei por aquele pórtico, eu falei bem assim para Rosane: amor, alguma coisa de mim ficou aí dentro, porque eu senti a mesma coisa que eu senti quando usei droga a primeira vez. E nisso deu tempo de sair dali. Eu falei para o Jonas: ele consegue chegar tipo 8 horas, 8 e pouquinho, em Juí? Consigo. Então já me leva direto lá para Terra Nova, que eu quero ir para o culto de oração. E ali eu fiz um propósito com Deus, que daquele dia em diante eu nunca mais ia colocar nenhum tipo de substância na minha mão, na minha boca, dentro da minha casa. Eu ia conviver com isso. E eu ia fazer realmente a diferença, eu ia ajudar as pessoas a sair disso como eu fui ajudado. E desde aquele dia eu estou aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, de pé. O sítio de acolhimento SOS Vida tem capacidade para acolher 20 pessoas. Hoje vivem no local 16 homens. Um deles é Sérgio de Souza, de 39 anos. Quando eu perguntei seu sobrenome, Sérgio respondeu Meneghini, pois para ele, Marcelo Meneghini é como um pai. Antes de vir para cá, eu morava numa casa onde eu ficava num quarto fechado, onde só tinha uma TV e eu não podia sair, só ficava em cima de uma cama. E sair era raramente, né? E eu tomava banho 2 vezes por semana, né? Assim, por o dia da semana. Na quarta e no domingo. Porque na quarta eu ia na PAI e no domingo eu ia na igreja, né? Que eu considero como meu pai, né? E eu chamo ele de pai e a Rosane de mãe, né? E as gurias de minhas irmãs, porque eles tratam eu com muito amor e carinho. E não só eu, como os outros do sítio, né? Mas eu quero colocar de mim porque depois que eu vim pra cá a minha vida começou a mudar e Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E fazer bastante coisa aqui na minha... Uma história bem legal. Era uma sexta-feira, acho que era, não lembro se era 2 ou 1h30 da tarde, eu recebi um telefonema da assistente social, da dona Neiva Agnoleto. A dona Neiva: Marcelo, tu tem como acolher um cadeirante? E a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu digo: lógico, tenho como acolher. Mas eu posso lhe dar a resposta na segunda? Eu falei para ela, né? Ela: pode, sem problema nenhum. Daí eu fui para casa e falei para a Rosane, eu digo: amor, o pessoal me ligou lá do centro social que precisa que a gente acolha um cadeirante, mas eu não sinto paz nisso, porque a gente não está preparado para receber cadeirante. Nós vamos ter que fazer rampa de acesso, colocar no banheiro barra de
de segurança, um vaso, e a gente não está preparado para isso. Daí eu fiz um propósito, olha, esse final de semana então a gente vai orar por isso. Se segunda-feira eu receber a primeira ligação, ou da assistência social da promotoria, porque é pra gente, beleza, mas já tinha esquecido, tinha horário, saí de casa, tocou meu celular. Primeira ligação deles, Marcelo, vamos lá ver o rapaz, conhecer ele, o Sérgio. Eu digo, não dá para ser de tarde, às 2 horas. Eu já tentando fugir, né? Eu digo, então eles vão esquecer, não vão me ligar. Mas não deu 2 horas, eles me ligaram. Aí foi o pessoal da promotoria, fui eu, o pessoal da assistência social, a gente foi lá na casa dele conhecer. Daí eu lembro como se fosse hoje, a dona Neira falou para mim, Marcelo, esse aqui é o Sérgio, tu vai acolher ele. Como que eu vou falar que não vou acolher? Eu digo, lógico que vão, mas depende dele. Eu falei bem assim, ele vai lá no sítio, conhecer o sítio, se ele quiser ficar, por nós não tem problema. Daí a gente veio para cá, ele andou por aqui 1 hora, 1 hora e pouco, olhou para cá, para lá, e voltou a dizer assim, não, pode me deixar aqui, podem buscar as minhas coisas, eu já vou ficar aqui. Daí está aqui com nós já faz 3 anos, ele é um dos primeiros que chegou aqui. O Sérgio é um rapaz muito inteligente, a gente puxa muito ele porque a gente sabe da capacidade dele. Então é difícil como todos, né? Principalmente ele que passou por lar, passou por várias casas, mas hoje acho que ele encontrou o lugar dele. Porque todo mundo que fala dele, conhece ele lá fora e vem aqui, fala bem assim, o Sérgio mudou muito. Isso que nos alegra, né? Saber que as pessoas mudam e que as pessoas que conhecem enxergam que essa mudança é verdadeira, né? Então a gente está muito feliz com ele aqui, a gente tem muita dificuldade, às vezes em entender ele, mas a gente vai puxando a orelha, vai ajudando, vai... Porque é uma família assim, né? Se uma família fosse perfeitinha, não ia ser família. Marcelo, né, devido à tua história, eu acredito que tu és um exemplo, né, de um milagre, né? Às vezes a gente pergunta e procura tantos milagres, né? Mas milagres acontecem? Acredito que tu sejas... eu sempre falo assim, hoje as pessoas me convidam, né, para ir nas igrejas ministrar e eu conto um pouco do que a gente viveu e um pouco do que a gente está vivendo e eu falo, se alguém tem alguma dúvida que ainda Jesus faz milagres hoje, eu sou um milagre. Porque eu vejo isso, por exemplo, assim, às vezes a gente vai em um hospital, tu vê aquelas pessoas algemadas, tomando medicamento, pessoas que realmente não conseguem se libertar disso, né? Então a gente realmente tem certeza disso, sabe? Eu nunca tive uma crise de abstinência, eu nunca tive vontade de usar droga, né? E a minha vida é essa, eu trabalho, tenho vida profissional, cuido da minha família, mas a minha vida é viver o reino, é ajudar, sabe? Aonde eu estiver, aonde eu colocar a planta do meu pé e ver alguém que está precisando de ajuda. Hoje eu devo receber no mínimo de 20 a 25 ligações por dia de mães desesperadas, sabe? Para ajudar filho, ajudar marido, marido ajudar filha, marido ajudar mulher. Hoje, que nem eu falei lá, a droga que a gente consegue enxergar como mal, né? Hoje tem pessoas da terceira idade usando crack. Então o negócio está bem complicado. Bem complicado. Marcelo, tu tens aqui no sítio, né, contratado uma assistente social e uma psicóloga. Isso. Então, eu te pergunto, né, sobre esse acompanhamento psicológico, que acredito que seja importante, a gente não pode deixar isso de lado, né? Mas tu apresenta aqui também toda essa questão, tu tens aqui uma casa de oração, né, no espaço. Então, a gente pode... usar como exemplo o teu sítio como algo que tem, né, essa parte psicológica, tem um psicólogo, tem um assistente social, mas isso é trabalhado junto com a palavra de Deus, com a casa de oração? Principalmente isso, né? Porque aquilo que eu te falei, é muito importante as pessoas entenderem que nem tu falou, há milagres, né? Então, por exemplo, tu tem que estar predisposto a receber esse milagre, mas a gente precisa de acompanhamento médico, técnico, né? E a gente trabalha muito forte também aqui na palavra, sabe? É oração, é discipulado, é culto, é louvor, para as pessoas terem realmente essa certeza que eles estão indo no caminho certo, mas não deixando de ser acompanhado por médico, por psicóloga, por assistente social. Então a gente enfatiza bem isso, né?
O sítio se mantém de doações e recursos próprios, né? Só para deixar claro, então, não tem o auxílio do governo, nem estadual, nem federal, nem municipal. É da tua parte e doações. Na verdade, assim, hoje a gente tem auxílio, principalmente de alimentação, a gente ganha da Dália, da Nutrela, da padaria Tia Lucinda. São as pessoas que nos ajudam mais, né, que realmente nos dão essa força aí, mas recurso financeiro é recurso próprio, né? A Prefeitura de Juí nos apoia, com a Secretaria da Saúde, com o CAPES, com a Secretaria de Assistência Social, a gente tem todo o apoio deles, né? Tanto quando era o prefeito Balim, como agora o prefeito Valdirec, eles nos apoiam, né? A gente não tem convênio com eles, a gente recebe o pessoal de Juí aqui, né? Os moradores de Juí, o que a gente tem de apoio deles? Se precisar médico, se precisar Secretaria da Saúde, isso é tranquilo. Então a gente tem um livre acesso lá, que é o que a gente precisa, né? Mas recurso financeiro não. Uhum. Hoje tu tens aqui 16 pessoas, mas o sítio tem capacidade para 20, né? 20, As pessoas que estão aqui, elas te procuram, tu busca elas por causa de ligações de familiares, pessoas da comunidade, como que é? Na verdade, assim, a Secretaria de Assistência Social, ela nos procura, né? Porque não tem um lugar em Juí que seja um lugar para acolhimento, né? Então, é através da Secretaria da Assistência Social, através de pessoas que a gente conhece, que tem um relacionamento, que ligam, tem um senhor assim na rua, dá para ir dar uma olhada, a gente vai, se tiver familiar a gente já põe no carro, leva para a família, né? Se não tem ninguém a gente traz para o sítio, faz a documentação, vê o que precisa, se precisa de acompanhamento médico a gente leva para a Secretaria da Saúde. Então, o pessoal vai conhecendo e vai ligando. Por isso que é bem importante, assim, teve uns casos com morte em Juí, né, por causa da droga. As pessoas ligaram muito para o sítio. E a gente deixa pedido de socorro, né? Pedido de socorro, só que a gente deixa bem claro, nós não somos comunidade terapêutica. Nós não somos fazenda terapêutica. Aqui nós somos um sítio de acolhimento para pessoas em situação de rua. Se tivesse em situação de rua, para nós não tem problema, porque a gente não vai tratar da droga, não vai tratar do álcool. A gente vai tratar porque a pessoa consiga se liberta disso. Que alguém, se tiver uma dependência muito grande, quem tem que cuidar é a Secretaria da Saúde, não somos nós, né? Então a gente auxilia. Aqui, tipo, é uma triagem, né, que a gente faz para ver o problema, para ver o que tem e o que a gente pode fazer para ajudar. A maioria dos moradores de rua são pessoas que têm familiares e vão para as ruas para poder usar drogas, ou são pessoas que não têm familiares? Qual que é a situação na maioria dos casos? Hoje eu vejo assim, antigamente era um morador de rua que ia para a rua para o álcool, né? Porque tudo começa pelo álcool. Hoje é o contrário, hoje é o usuário de crack que vira morador de rua. Então, por exemplo, assim, há algum vínculo familiar? Não, porque eles já quebraram todos os vínculos familiares, né? Alguns têm família, têm filho ou têm filha, a mulher já não tem mais, daí já não tem pai, não tem mãe, porque já faleceram. E o que eu vejo? A maior dificuldade deles é o quê? É realmente ter uma vida normal. E é o que a gente ensina aqui, é tomar um banho no horário, é escovar um dente, é comer no horário certo, é dormir numa cama, é arrumar a cama. É isso que a gente tenta fazer. O que é o normal para nós, eles não conseguem mais fazer, porque eles não têm mais responsabilidade nenhuma. Porque aquela função da rua escraviza, né? Tu abre uma lata de lixo, tu come do lixo, porque uma pessoa não pode sentir prazer em comer, é um ritual, porque tu vai tirar de um saco de lixo, uma coisa podre, tu vai colocar na boca, que gosto que tu vai sentir? Nenhum. Então a gente mostra para eles que realmente a vida normal que tem que ser vivida, que é essa dificuldade do morador de rua, encarar uma vida normal, pagar uma água, pagar uma luz, ter um emprego, essa responsabilidade. Então muitas vezes eles fogem dessa responsabilidade e acham melhor na rua. Não que eles gostem, eu não acredito que alguém goste de morar na rua, não acredito nisso. Tanto é que hoje faz 2 semanas que a gente tirou o seu Adão da rua. O seu Adão era um morador de rua que ele andava com um carrinho, tinha uma barbichinha, e ele estava ali embaixo da Clique Rápido, bem na frente do Ruizinho. Estava ali há 4 dias, aquela chuva que deu intensa, num colchão, com a coberta, umas 10 cobertas, tudo molhada.
e daí ele fazia as fezes, urinava, tudo ali, deitado. Ele não conseguia sair dali. Daí o pessoal da Ciência Social me chamou, eu fui lá, a gente conseguiu tirar ele de lá. Só que assim, a situação que ele estava é uma situação que nenhum animal vive. Porque a hora que eu puxei aquela coberta dele, não tem noção do cheiro, do estado que ele estava. A mão, a pele já estava soltando, sabe? Então ele está aqui com nós 2 semanas. É outro homem, sabe? A gente já vê que é outro homem. Ele já come, ele não conseguia comer os 3 primeiros dias. Hoje ele já come, ele já ajuda, já carrega uma cadeira, já dorme no horário. Então é essa dignidade que a gente vive, que é uma coisa normal para nós, que para eles é anormal. Marcelo, a preocupação principal das famílias hoje, né, das mães que têm filhos, não, mas como tu falaste antes, não apenas os jovens estão entrando, né, nesse mundo das drogas, mas pessoas mais velhas também, às vezes até mesmo com 50 anos, acabam entrando nesse mundo, né? Então, eu te pergunto, o álcool seria uma porta de entrada para outras drogas? É onde às vezes o jovem inicia? Começa a experimentar, bebe, né, o álcool, consome muito álcool e depois vai conhecendo outras drogas? Eu tenho certeza disso, porque se tu for analisar, a gente tem esse sítio aqui e a gente está tentando regularizar ele na cidade de Coronel Barros, porque a instituição é de Juí, lá está tudo certinho, a gente tem registro no Comas, no Condica, tudo que precisa ter. Só que como o sítio é arrendado aqui, a gente teve que abrir um outro CNPJ para pedir um alvará sanitário. A gente tem que fazer um monte, mas vocês não têm noção do que a gente vai ter que fazer de obras aqui, para que essas pessoas que estão aqui não voltem para a rua. A gente vai ter que ter um investimento aqui, mais de 20 mil reais, para colocar isso aqui em ordem. Para eles, ordem, né? Para nós e para quem vivia na rua, se vocês depois dão uma olhada aqui, não tem, às vezes eu digo até, com a perdão, para cabimento que a gente vai ter que fazer aqui. Mas nós vamos fazer. Daí um exemplo bem claro, tu passa nos bairros hoje. Se tu passar numa quadra de qualquer bairro, tu vai ver uma portinha com uma placa de cerveja e uma placa de refrigerante. Tu passar em qualquer bairro de Juí. Então, por exemplo assim, será que isso aí tem alvará? Será que isso tem visita da vigilância sanitária para vender bebida? Porque eles não vendem refrigerante, eles vendem a cachaça, álcool puro. Hoje com 50 centavos tu compra uma garrafinha de cachaça. E as pessoas passam ali, as crianças passam ali, os jovens, adolescentes, eles têm livre acesso e não podem vender. Então o que acontece? A facilidade que eles têm para tomar hoje é muito grande. Tu pode ver esse energético que vem, eles não tomam só energético, eles pegam aquele energético e misturam a cachaça dentro. E não é um, não é dois, é muita criança que eu falo, porque tem crianças de 9 anos tomando álcool. Independente da classe social. Independente da classe social. Hoje não tem mais o pobre toma cachaça, não. Hoje é para qualquer um, o álcool começa, e a gente pode dizer pela cachaça mesmo, que é o mais barato. Então, e é o livre acesso, né? E eu cito como exemplo, quem que usava droga, quem bebia há 15 anos atrás, se escondia. Eu sei porque eu passei por isso. A gente se escondia para ninguém ver, para não ser falarem, aquele drogado, aquele alcoólatra, então a gente se escondia. Hoje tu passar numa rua, em qualquer bairro que for, não precisa ser hora, pode ser de manhã, de tarde, tu vai ver uma pessoa numa esquina com uma latinha, fumando pedra. E daí uma criança que passa com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ela vai pensar, mas isso deve ser bom, porque o cara não está escondido fazendo. Isso deve trazer alguma... E aí que começa, gera na cabeça da criança que aquilo ali talvez seja bom. Esse que é a visão que eles têm hoje totalmente errada, né? Porque o errado é o certo.
Esses homens que foram por tantos anos usuários de drogas como cocaína ou crack, hoje o combustível deles é a palavra de Deus. Além das tarefas diárias no sítio, todas as manhãs eles têm um momento de oração, à tarde discipulado e à noite culto. A drogadição é um problema que tem causado impactos devastadores na vida de usuários e familiares. Por que não ajudar quem vive em situação de rua e hoje estão no sítio? A gente precisa muito de ajuda, né? Hoje a gente vai passar por muitas reformas aqui. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai precisar, onde tem parte que é construída de madeira, a gente vai passar para alvenaria, a gente vai precisar colocar tudo forro de PVC, fazer alterações na cozinha, lavanderia. Então, como a gente não tem ajuda de órgãos municipais, federais, estaduais, a gente vai fazer com recurso próprio. E aquilo que eu falo, nós vamos fazer. Porque se eu creio e tenho certeza que Deus fez um milagre na minha vida, é para que eu faça alguma coisa, faça uma diferença na sociedade. E é isso que a gente precisa de ajuda, sim. Se alguém quiser nos ajudar, quiser tanto com material de construção, ou alimento, ou vir aqui visitar o sítio, conhecer o pessoal, conversar, ouvir um pouco o que eles têm para contar, o que está sendo feito, o que eles faziam, o que eles fazem hoje, fiquem à vontade. Tem a minha página ali no Facebook, que é Marcelo Meneghini, pode acessar, deixar um recado, e a gente está à disposição para ajudar. Eu sempre falo assim, nós queremos ajudar, nós não podemos complicar a vida de ninguém. Como eu recebi ajuda, eu estou passando ajuda. E a verdade é essa, tudo que a gente ganha, a gente divide. Então é isso que a gente faz aqui. Perfeito. Com essa belíssima história, nós encerramos o Jornal das 6 de hoje. Uma boa noite a todos e um ótimo fim de semana.